Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um dos remédios mais na moda hoje em dia, que é o Ozempic, que vem sendo utilizado muito para quem está querendo emagrecer. E vou te falar também de algumas coisas que as pessoas não falam. O que é esse rosto de Ozempic? Falar mais sobre os efeitos colaterais, questões que você tem que tomar cuidado na hora de consumir. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Inclusive, muitas pessoas querem saber o que acontece quando para de tomar o Ozempic, se engorda tudo de novo ou não, então vou te explicar isso tudo aqui. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Lembra que eu tenho aqui no canal alguns vídeos falando mais sobre as canetas para emagrecer, canetas para controlar o diabetes, tenho vídeo falando sobre Victosa, tenho vídeo falando sobre várias diferentes, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você, porque hoje em dia, na verdade, muitas pessoas vêm buscando mais algum tipo de auxílio no processo de emagrecimento. O Ozempic, na verdade, é uma medicação, quando foi descoberta de acordo, em função da capacidade que ele tem para ajudar o seu metabolismo de carboidrato e ajudar a manter os níveis de açúcar do sangue mais estáveis. Então, a primeira indicação de uso do Ozempic foi justamente para diabetes tipo 2, para ajudar a controlar os níveis de açúcar do sangue. Depois verificou-se que ele ajudava bastante na perda de peso e começaram a utilizar ele também para emagrecimento. Acaba que o nome do produto é diferente, a dosagem acaba sendo diferente, para fins diferentes da semaglutida, que é o princípio ativo, né? Na verdade, do Ozempic, a gente fala Ozempic, mas é a semaglutida. E como eu te falei, né? Em primeiro momento, ela foi descoberta para ajudar a controlar o diabetes tipo 2 e hoje em dia muitas pessoas vêm utilizando para emagrecer. E muitas pessoas querem saber, na verdade, sobre essa questão de efeitos colaterais, sobre o que é esse rosto de Ozempic, se depois você vai emagrecer, vai continuar emagrecendo ou não. Então vamos falar mais sobre isso e principalmente cuidados que você tem que ter. Apesar do Ozempic ser um remédio injetável, normalmente você compra a caneta do Ozempic e injeta como se fosse aquelas canetas de insulina que os diabéticos tipo 1 utilizam. Ele não é insulina, muitas pessoas se confundem com isso e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele, na verdade, é uma medicação que age nos receptores do GLP-1, mas eu não vou entrar muito nesse mérito aqui porque é muito técnico. O que eu quero te falar é que realmente ele ajuda a manter os níveis de açúcar do sangue mais estáveis. O que a gente já sabe, eu já falei para vocês em vários vídeos, quando a gente tem um platô de açúcar no sangue, você tem menos secreção aguda de insulina, então você vai acabar tendo menos acúmulo de gordura, principalmente gordura visceral, abdominal, e menos descontrole metabólico, que também favorece o ganho de peso. Então ele ajuda a dar uma regularizada nessa parte metabólica, nessa parte hormonal, e também ele acaba tendo um efeito colateral que ajuda no processo de emagrecimento, porque o Ozempic ele lentifica muito a digestão, ele faz com que o esvaziamento gástrico fique muito mais lento, o que ajuda a fazer com que a sensação de saciedade seja mais precoce e mais prolongada. Então, a pessoa que toma o Ozempic regularmente, normalmente uma vez por semana, ela já vai ter uma mobilidade do estômago e do intestino mais lenta, o que vai fazer com que o alimento leve mais tempo também para passar do estômago para o intestino, mantendo essa saciedade. Então, a pessoa normalmente consome menos alimento do que ela consumiria sem estar tomando o Ozempic e fica mais saciada por mais tempo. Então, ele acaba ajudando a controlar mais o peso, porque de uma forma indireta, ele diminui também a sua ingestão calórica porque você fica muito mais saciado. Isso também, na verdade, é uma coisa que as pessoas não te contam, que às vezes você começa a tomar um Ozempic e você sente enjoo, você sente empanzinamento, aquele empachamento. Tem gente que tem diarreia e tem gente que tem a digestão muito mais lenta e fica com uma constipação que não consegue evacuar muito bem. E às vezes esses efeitos colaterais são tão proeminentes que a pessoa não consegue continuar com o tratamento. Principalmente essa sensação de empachamento, de saciedade muito precoce para muitas pessoas. Então, se você começar a sentir isso, super importante que você fale com o seu médico, e principalmente se você tiver vômitos persistentes, diarreia ou constipação persistente, vai ter que falar com o seu médico para avaliar se continua ou não com a medicação. É muito importante falar que o Ozempic deve sempre ser utilizado com prescrição médica. Todo remédio a gente fala isso, mas obviamente no caso de remédios que mexem com o metabolismo, que podem levar a uma gastroparesia, no caso de uma pessoa que toma uma dose muito maior do que deveria,
devem ser indicados pelo médico, prescritos pelo médico, na menor dose possível para você. E o médico, antes de começar a fazer o tratamento, ele vai fazer a anamnese dele completa, histórica, familiar, e também os exames que ele precisa, de sangue ou de imagem. Porque, por exemplo, se você já teve algum problema no pâncreas, o Ozempic não é indicado, ele pode inclusive causar pancreatite em algumas pessoas. Se você já teve algum problema de tireoide ou tem histórico familiar de câncer pessoal, familiar ou pessoal, de câncer na tireoide ou problema de tireoide, ele não é indicado, ele pode aumentar o risco de câncer na tireoide para algumas pessoas com predisposição. O Ozempic também não deve ser utilizado se você está grávida ou amamentando. Claro, é uma época muito importante da vida, principalmente a grávida, que está formando um embrião novo, um bebezinho do zero. Ainda não se sabe se o Ozempic passa pelo leite, então as mulheres que estão amamentando não devem consumir o Ozempic. Além disso, ele não deve ser utilizado por pessoas que têm diabetes tipo 1 e pessoas que já tiveram retinopatia. Isso é muito comum, a retinopatia, em pessoas que têm diabetes há muitos anos e acabam tendo um descontrole no açúcar do sangue de uma forma muito consistente por muito tempo. Começa a ter microlesões nos vasos sanguíneos do olho, que pode levar a problemas maiores de visão. Se você já teve retinopatia, você não deve consumir o Ozempic. Se você também tem um açúcar do sangue muito baixo, tem uma tendência a ter hipoglicemia e já teve problemas de vesícula, além dos problemas de pâncreas que eu falei, ou fígado, você não deve consumir o Ozempic. Então você viu que o médico vai fazer realmente uma grande anamnese, porque é um remédio que vai mexer com o seu metabolismo, até mesmo pode modificar a secreção de alguns hormônios, como a insulina. Então tem que se ter muito cuidado. Não compre nunca por conta própria, não tome da sua cabeça. Já teve caso que saiu até na mídia de gente que foi internada no CTI, no UTI, com problema de pancreatite. Isso pode ser muito sério. A pancreatite pode levar ao óbito da pessoa se ela for aguda e não for tratada a tempo. Muitas pessoas querem saber, afinal de contas, o que é esse termo do rosto de Ozempic, da cara de Ozempic. Essa pessoa que emagreceu, mas eu sei que ela usou Ozempic e ela tá com cara de Ozempic. Como o Ozempic faz com que você tenha uma perda de peso normalmente muito rápida, você vai acabar tendo uma depressão também da gordura da face. E como a velocidade de perda de gordura é rápida, a pele não acompanha. Então, normalmente, a pessoa fica com aquela carinha mais murchinha, com menos sustentação de colágeno, de elastina, e o rosto parece um balão de ar que esvaziou, como se o rosto caísse, e fica muito, muito fino. Então, hoje em dia, na mídia, existe esse termo, que eu acho muito pejorativo, não acho legal de usar, mas existe, eu tô falando aqui deles pra você, que é o rosto de Ozempic. Mas esse rosto não acontece só com quem toma Ozempic. Qualquer tipo de emagrecimento acelerado pode causar esses mesmos sintomas, esses sinais de depressão de tecido adiposo muito rapidamente no rosto. Claro que o Ozempic pode ser utilizado com segurança se você fez os exames preliminares e se você está fazendo uso dele acompanhado do médico. Ele também vai fazer efeito se você ajuda o Ozempic a te ajudar. Obviamente, junto com o Ozempic, se você está buscando o controle do peso, perda de peso, você vai ter que fazer uma atividade física direcionada para um profissional de educação física. Você vai ter que fazer uma reeducação alimentar, controlar a ingestão de calorias do dia para ter o efeito. Ele vai te ajudar a emagrecer, mas ele não vai fazer milagre, até porque se você fizer o uso do Ozempic e emagrecer, continuar com os hábitos ruins e depois parar de tomar o Ozempic, você vai voltar a engordar tudo de novo. E aí acaba ficando aquele efeito, sanfona, que as pessoas reclamam tanto. E dá uma pena, principalmente quando você pensa no preço do Ozempic, que o preço é super caro mesmo, é um dos remédios, para emagrecer mais caros que existem. Então, se você for utilizar com indicação do seu médico, lembra de fazer uma reeducação alimentar, uma reeducação mental mesmo, de relação com a comida, de acrescentar atividade física prazerosa no seu dia a dia, para mudar o seu estilo de vida, para quando você retirar a medicação, você não ter aquele ganho de peso que acontece, infelizmente, com muitas pessoas. Vale a pena falar que eu falei muito aqui nesse vídeo do Ozempic para emagrecer, mas muitas pessoas usam o Ozempic para controlar o diabetes tipo 2. Na verdade, tudo isso que eu falei aqui pode acontecer também, da gastroparesia, dessa questão da pessoa ficar com a saciedade mais precoce, ter alguns problemas colaterais e até mesmo a perda de peso não intencional, para alguns casos. A pessoa já está, num bom peso e não precisaria necessariamente emagrecer, toma o Ozempic e emagrece. Então, qualquer coisa que você perceba que acontece com você, se você não está tomando ele para emagrecer e está emagrecendo demais,
é importante também falar com o seu médico, porque às vezes ele modifica a medicação para uma que interfira menos na perda de peso, para você continuar tendo um bom controle do diabetes sem impactar tanto assim no seu peso corporal. Se você busca uma perda de peso mais cosmética, digamos assim, se você não tem uma condição de saúde associada, se você busca uma perda de peso rápida, pro carnaval, pra praia, pra uma festa, um casamento, lembra sempre que o ideal é que você faça uma reeducação alimentar, que você mude os seus hábitos, que você coloque uma atividade física, que você durma melhor, que você busque fazer isso de uma forma mais saudável e sustentável para você, e que os remédios para emagrecer, quando prescritos pelo médico, devem vir num segundo momento. Primeiro você deve tentar fazer isso por conta própria, até porque esses remédios, como eu te falei, têm bastante efeito colateral. Então, o ideal mesmo é que você busque fazer essa perda de peso o mais natural possível, até para garantir que os resultados depois vão ser mais sustentáveis para você. Eu tenho muitas receitas aqui, deliciosas de café da manhã, de almoço e jantar, de petisco, de pizza, de sorvete, que podem te ajudar no processo de emagrecimento mais leve. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta se tem alguma outra coisa que você ficou na dúvida com relação ao Ozempic, você já tomou ele para emagrecer ou você tomou ele para o diabetes? Você já tomou algum outro tipo de remédio com indicação médica para emagrecer? Qual foi? Se você quer que eu fale dele aqui, eu vou adorar ver seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!